Olá, meu nome é Gabriel e o nome do meu trabalho é síntese e análise espectroscópica de novos complexos de cobre 2 e níquel 2 com ligantes de tiocarbazato e tiosemicarbazona. Bom, nos últimos anos tem crescido a busca por novos medicamentos que possuam propriedades farmacológicas, preferencialmente com toxicidade mínima e efeitos máximos. Dentre os compostos de interesse buscados pela comunidade científica, surgiu uma classe de ligantes orgânicos que são chamados de tiocarbazatos, que se mostraram bastante eficazes para o tratamento antibacteriano, antimicróbico, antiviral e entre outras. E a sua estrutura geral ela está aqui representada na figura 1. Uma outra classe de ligantes orgânicos muito importante que surgiu também são as tiosemicarbazonas, que assim como os ditiocarbazatos, eles se mostraram também eficazes como agentes antitumorais, antifúngicos, antimaláricos e entre outras coisas. E aí, essas duas classes de ligantes orgânicos, elas são de grande interesse também devido aos diferentes grupos e heteroátomos que a gente pode adicionar no meio das estruturas delas. E por isso que nesse trabalho foi buscada a síntese de novos compostos que fossem potenciais agentes terapêuticos. E aí, primeiramente, para preparar os ligantes, né, um do tipo de tiocarbazato e outro do tipo de tiosemicarbazona, a síntese do ditiocarbazato ela ocorreu por uma reação de condensação entre o S-benzil de tiocarbazato, que ele foi preparado anteriormente, né, conforme está na literatura, e o tenoil trifluoracetato, que é essa beta-de-cetona na esquerda. E os dois, né, eles foram colocados lá em uma solução de etanol, num balão de fundo redondo, em refluxo por 2 horas. E aí, para o ligante de tiosemicarbazona, a síntese dela também ocorreu de forma muito parecida. Também foi uma reação de condensação, só que entre a 4-feniltiosemicarbazida e o tenoil trifluoracetato também, né, em refluxo lá em etanol. E aí, depois que a gente conseguiu os ligantes, para a síntese dos complexos, a reação ela foi feita em 2 etapas. Na primeira etapa, a gente misturou o sal do cloreto de níquel 2 com a trifenilfosfina em uma solução de metanol em refluxo por uns 10 minutos. E em seguida, a gente adicionou o ligante que tinha sido previamente dissolvido também numa solução de metanol. E aí, a reação ela fica em refluxo ali por mais uma hora e meia. E aí, as soluções mães, tanto dos dois complexos, né, elas formaram monocristais adequados para a gente poder fazer a difração de raio-x de monocristal. E pelos resultados obtidos, a gente pôde elucidar as duas estruturas. Primeiro aqui nessa estrutura, a gente vai avaliar a estrutura do complexo com o ligante de tiocarbazato. A gente vai ter que a coordenação ela ocorre pelos átomos de oxigênio, nitrogênio e enxofre do ligante. E a esfera de coordenação ela vai ser completa com uma trifenilfosfina, né, formando ali uma geometria quadrado planar. E aí, o ligante de tiocarbazato ele vai estar atuando na sua forma tautomérica tiol e isômero E, enquanto o sistema cristalino ele vai ser triclínico e o grupo espacial P1-. E aí, se a gente observar a estrutura, a gente vai ver que existe também uma interação intramolecular ali entre um oxigênio e um hidrogênio, com a distância ali de 2,571 angstroms. Aí para o segundo complexo, né, com o ligante de tiosemicarbazona, a gente também vai ter que a coordenação ela vai se dar pelos átomos de oxigênio, nitrogênio e enxofre, e a esfera de coordenação também ela vai ser completada com a trifenilfosfina. Também tem uma geometria quadrada planar, né? O ligante ele também vai estar atuando na sua forma tautomérica tiol e isômero E. O sistema cristalino também vai ser triclínico e o grupo espacial P1-. E aí a gente vê que nesse daqui a gente tem duas interações intramoleculares, uma entre o oxigênio e hidrogênio e outra entre o flúor e hidrogênio. E aí, pela difração de raios de monocristal, a gente pode observar a formação do complexo analisando os comprimentos de ligação antes e depois da complexação. Para o primeiro complexo, com o ligante de tiocarbazato, se a gente observar ali os comprimentos da ligação C9S2 e C7N1, antes elas estavam com um caráter de ligação dupla. E depois da complexação, o comprimento da ligação aumenta e eles ficam com um caráter de ligação simples. E para o segundo complexo, a gente observa a mesma coisa. Se a gente for lá olhar também na ligação C9S2 e C7N1, vai acontecer o mesmo fenômeno, onde a ligação vai deixar de ter um caráter de ligação dupla e passa a ter um caráter de ligação simples. Também foi possível investigar a superfície de Hirschfeld desses dois complexos, né, para verificar os contatos existentes nas estruturas que formam o retículo cristalino. E aí, na função de norme dos complexos, a gente vai observar através das colorações esses contatos. Quando essa coloração ela aparece na cor vermelha, a gente tem um contato em que a distância entre os átomos é menor que a soma dos raios de Van der Waals. Pelos cálculos computacionais também do Functration Maps, a gente obtém as interações não covalentes ao redor das nossas substâncias, onde na coloração azul está sendo indicado potenciais sítios doadores de ligação de hidrogênio, na coloração vermelha, sítios aceptores de ligação de hidrogênio, na coloração laranja, interações hidrofóbicas e na coloração verde, interações onde onde os flúor podem aparecer. E aí lembrando que quanto mais intensa for a coloração, mais provável é a interação. E, por fim, a gente pode concluir nesse trabalho, né, que teve a síntese e caracterização de dois complexos inéditos de níquel, com o ligante de tiocarbazato e com o ligante de tiosemicarbazona.
Infelizmente não foi possível obter compostos com sais de cobre, né? Mas espera-se que no futuro seja possível obter esses e outros complexos, além de realizar estudos biológicos para investigar as atividades citotóxicas dessas duas substâncias. Obrigado a todo mundo.